Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula do Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Processo Civil. Esse é o nosso quarto encontro e estamos a tratar da denominada fase postulatória do processo. Discutimos nas nossas primeiras 3 aulas a petição inicial, seus requisitos, as formas de argumentação, as técnicas dos pedidos. Nessa aula, que é o nosso quarto encontro, e no próximo encontro, o quinto, nós vamos nos debruçar sobre o estudo das atividades adotadas pelo réu. Nós vamos discutir especificamente a resposta do réu. Você poderá participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueça de fazer menção ao nome do professor e a respectiva aula para que as suas perguntas possam ser adequadamente encaminhadas. Nós temos aqui no estúdio os nossos acadêmicos, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, que acompanharão mais essa nossa aula sobre a fase postulatória do processo. Muito bem. Como eu dizia ainda há pouco, nós trabalhamos nos nossos primeiros 3 encontros sobre a atitude principal do autor numa demanda. Ou seja, nós discutimos a petição inicial e as suas técnicas. Mas a fase postulatória do processo, ela não consiste apenas e tão somente no estudo da atividade do autor. Também o réu participa e participa ativamente da fase postulatória do processo. E o faz por intermédio da chamada resposta do réu. Nós já tivemos a oportunidade de mencionar, ainda que superficialmente, a questão da resposta. Mas passemos a entender melhor no que consiste a resposta do réu. Vejam, todos nós aqui sabemos que proposta uma demanda, protocolada a petição inicial, que é o instrumento da demanda, surge entre o autor e o Estado juiz uma relação jurídica processual, mas uma relação jurídica processual ainda angular. E por que ela é angular? Porque ela envolve o autor da demanda e o Estado juiz. Falta ainda alguém a essa relação jurídica processual? Induvidosamente. Falta o réu. E o réu, ele só ingressará, via de regra, nessa relação jurídica processual, triangularizando a relação jurídica processual após a sua citação. Portanto, é por intermédio da citação que o réu, vamos dizer assim, é acoplado à relação jurídica processual. Notem, portanto, que o réu vai ao processo uma vez que ele é cientificado para tanto. E essa ciência do réu de que uma demanda em seu desfavor foi proposta se dá pelo ato de comunicação processual denominado citação. Detalhe importante que nós precisamos ter atenção. A citação é um pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. E, se houver vício com relação a esse ato de comunicação processual, nós teremos uma verdadeira nulidade absoluta, que poderá ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, poderá ser considerado um vício a ensejar a propositura da ação rescisória e até mesmo após o prazo de 2 anos, após a formação da coisa julgada, que é o prazo da ação rescisória, mesmo após esses 2 anos, o vício da citação ainda poderá ser alegado via ação declaratória simples, que em doutrina recebe um nome até certo ponto interessante, a ação declaratória de querela nullitatis insanabilis, ou uma ação declaratória voltada a declarar a inexistência, o vício ou a invalidade do ato de citação. Portanto,
é somente a partir da citação que o réu ingressa no feito e é só a partir desse momento que passa a existir o processo para o demandado. Aqui, pessoal, uma questão interessante. O artigo 219 do Código de Processo Civil, ele trata dos efeitos da citação válida. E esses efeitos são os seguintes: a citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda que ordenada por juízo incompetente, constitui o devedor in mora e interrompe a prescrição. Desses efeitos, e nós precisaríamos de uma aula para discuti-los, não é o nosso objetivo hoje, mas desses efeitos eu destaco para vocês a litispendência. Litispendência significa, em sentido lato, uma lide pendente. Notem, é só a partir da citação que a lide se torna pendente para o réu. Antes da citação, aquele processo para ele demandado simplesmente ainda não existe. Então vamos evoluir. Pensemos então que a citação tenha se processado de maneira válida. Significa dizer que o réu foi adequadamente cientificado que existe uma demanda em seu desfavor proposta. O que poderá fazer o réu daí em diante? Esse é o tema do nosso encontro. Nós vamos discutir o que poderá o réu, uma vez citado, fazer no processo. O que poderá o réu adotar em termos de conduta, em termos de comportamento. E, basicamente, o primeiro ponto a examinarmos são, ou é, melhor dizendo, a resposta do réu. Notem, o réu é citado para, caso queira, venha aos autos oferecer a sua resposta. E a sua resposta, gênero, se subdivide em 3 espécies básicas. O réu poderá, ao responder, fazê-lo em forma de contestação, ou reconvenção, ou qualquer uma das exceções, a saber, exceção de incompetência relativa do juízo, impedimento ou suspeição. Portanto, nós podemos aqui firmar uma primeira convicção. O réu, ao contrário do que se diz muito na prática, pessoal, o réu, ele não é citado para contestar. O réu é citado para adotar um comportamento um pouquinho mais amplo. O réu é citado para oferecer resposta. E essas respostas poderão ser em forma de contestação, em forma de reconvenção ou em forma das chamadas exceções instrumentais, incompetência relativa do juízo, impedimento e suspeição. A nossa aula, ela vai se debruçar especificamente sobre as respostas do réu, menos a contestação, que é a mais importante delas. Por quê? Porque eu vou dedicar o nosso 5º encontro, a nossa 5ª aula, para discutir de maneira aprofundada a contestação. Portanto, passo de agora em diante, nesse nosso 4º encontro, a discutir com vocês as exceções e a discutir com vocês a reconvenção. Mas não é só isso que nós vamos trabalhar. Porque, além de o réu poder oferecer resposta, atos outros existem que podem ser pelo réu adotados e que não podem ser necessariamente considerados tipos de resposta, mas que estão dentro desse contexto. Eu costumo dizer, existem as respostas do réu, que são aquelas 3 que eu mencionei, e atitudes que o réu pode adotar no prazo da resposta. Vocês devem estar se perguntando, ô Lúcio, e que atitudes essas outras seriam as que o réu pode adotar no prazo da resposta? Ora, estamos vendo que o réu pode contestar, reconvir e excepcionar, mas ele ainda pode impugnar o valor da causa, ele ainda pode requerer declaração incidente e ele ainda pode provocar intervenções, como chamamento ao processo, nomeação à autoria e a denunciação da lide. Então, nós vamos trabalhar nesse 4º encontro com todas essas situações.
principiando pela análise de um fenômeno que pode acontecer. O réu é citado e simplesmente não aparece. Professor, como assim? Ora, isso pode acontecer. O réu é citado, validamente citado, e não comparece aos autos, não oferece resposta, não contesta, por exemplo, a demanda. Se o réu, devida e validamente citado, não oferecer contestação, surgirá um fenômeno muito conhecido, a chamada revelia. O que é a revelia? A revelia é a ausência de resposta. Mais especificamente, a revelia é a ausência de um tipo de resposta, a contestação. Isso, aliás, pessoal, é importante que fique bem claro. A revelia consiste exatamente na ausência de contestação. Quer porque o réu simplesmente não a apresentou, quer porque o réu a apresentou de maneira intempestiva, fora do prazo. Porque, como todos nós sabemos, no procedimento como um rito ordinário, que é a regra geral, o réu é citado para oferecer a sua resposta no prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado citatório cumprido, se realizado por oficial de justiça, ou da juntada aos autos do aviso de recebimento, que é a cartinha que é enviada pelo correio. Vale dizer, portanto, que se o réu não oferece contestação no prazo de 15 dias, no procedimento comum ordinário, que estamos adotando como exemplo paradigmático, acontecerá o fenômeno da revelia. E aí muitos de vocês devem estar se questionando: professor, e a revelia, ela acarreta exatamente o que no processo? Bom, gente, a revelia, uma vez manifestada, ou seja, uma vez constatada a ausência de contestação ou o seu oferecimento de maneira intempestiva, normalmente, notem bem a palavra que eu estou utilizando, normalmente a revelia acarretará determinados efeitos. Primeiro efeito da revelia: a revelia faz com que sejam presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Primeiro e, diria eu, mais impactante efeito da revelia, portanto, é esse: a presunção de que tudo aquilo que fora afirmado pelo autor na petição inicial é verdadeiro. Se o réu não contestou, cria o sistema processual essa presunção. É bem verdade que é uma presunção relativa. E por que ela é uma presunção relativa? Porque ela comporta prova em contrário. Mas, de todo modo, é uma presunção. Então, o primeiro efeito da ausência de contestação é que se verifica a revelia e o efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial. Mas não para por aí o efeito da revelia. A revelia também acarreta dois outros efeitos de índole processual. A saber, primeiro, a desnecessidade de que o réu revel seja intimado dos atos processuais posteriores. E o segundo efeito processual importante é que ele acarreta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330 do CPC. Coloquemos, portanto, em destaque isso. O que é revelia? É a ausência de contestação, quer porque não foi oferecida, quer porque o foi de maneira intempestiva. A revelia, uma vez verificada, ela opera determinados efeitos. Primeiro efeito da revelia: presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Esse efeito é chamado de efeito material da revelia. Segundo efeito da revelia, denominado de efeito processual: a desnecessidade de intimação do réu revel para os atos processuais posteriores e a provocação do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, 330. Pois bem, mas vamos imaginar que revelia não houve. Vamos imaginar, então, que o réu
compareceu ao processo e exerceu o seu direito de oferecer resposta. O réu pode ter, portanto, contestado, pode ter oferecido a reconvenção ou pode ter oferecido as exceções. O que a gente vai fazer a partir desse momento? Nós vamos estudar cada uma delas. Como eu já disse, a contestação ela fica para o nosso último encontro, porque é o ato de defesa do réu por excelência. Trabalhemos primeiramente, portanto, com a exceção e com a reconvenção. A primeira coisa que a gente deve notar é saber, pelo menos, qual que é o objetivo de cada uma dessas modalidades de resposta. E aí a situação ela é razoavelmente entendida da seguinte forma. Se o réu pretende efetivamente se defender, resistir à pretensão que foi exercida pelo autor em sua petição inicial, a sua peça de defesa por excelência é a contestação. Pode acontecer, porém, e isso não é raro, de o réu pretender não apenas se defender, mas ir além e contra-atacar. É possível que o réu, por exemplo, pessoal, cobrado em uma dívida, diga assim, senhor juiz, eu não devo. E ao dizer, senhor juiz, eu não devo, ele está fazendo isso via contestação. Mas, como eu disse, ele pode ir além. Ele pode dizer assim, quem na verdade me deve é o autor e deve 200. E eu quero receber esses 200. Notem que a partir desse momento passa o réu a fazer um pedido a seu favor. E o réu, no procedimento comum ordinário, para fazer pedido a seu favor, ele deve oferecer então a resposta em forma de reconvenção. Notem então, a contestação é a defesa propriamente dita e a reconvenção é um verdadeiro contra-ataque. Qual é a característica primordial da reconvenção? O réu faz um pedido a seu favor. Mas não são essas as únicas duas modalidades de resposta. Há uma terceira, a chamada exceção. A exceção se divide também em 3 espécies. Nós temos a exceção de incompetência relativa do juízo, nós temos a exceção de impedimento e a exceção de suspeição do juiz. Vou repetir isso porque é uma nomenclatura técnica importante. Exceção de incompetência relativa do juízo, porque se trata da alegação de um vício inerente ao órgão jurisdicional. Impedimento e suspeição do juiz, porque se trata de um vício inerente à figura, à pessoa do magistrado, notadamente no que toca à falta da necessária imparcialidade. Induvidosamente, ao arguir a parte o impedimento do juiz ou a sua suspeição, o que a parte está arguindo é que o juiz não é imparcial como deveria ser para promover o julgamento daquela demanda. Sobre especificamente essas exceções, algumas colocações importantes. A primeira, a exceção, seja de incompetência relativa, seja de impedimento, seja de suspeição, ela veicula matéria estritamente processual. Importante destacar isso. A exceção veicula matéria estritamente processual, quer seja a incompetência, quer seja o impedimento, quer seja a suspeição. O Código de Processo Civil vigente exige que essas 3 matérias sejam arguidas via exceção. Significa dizer que, tecnicamente, essas matérias processuais não podem ser arguidas no bojo da contestação. Ô Lúcio, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que se eu quiser arguir o impedimento do juiz, quer dizer, então, que se eu quiser arguir a suspeição do juiz ou a incompetência relativa do juízo, eu devo fazer por uma peça autônoma, por uma petição apartada e específica, exatamente isso. Aliás, um detalhe interessante. Se vocês quiserem manejar
mais de uma modalidade de resposta, a coisa funciona assim, ó. Uma peça para contestação. Outra peça para reconvenção. E outra peça para as exceções. Contestação numa petição, reconvenção em outra petição e as exceções ainda em outra petição. Notem, portanto, que essas matérias, elas não devem ser alegadas no bojo da contestação, porque o Código lhes reserva uma forma e um procedimento específico, a saber, o procedimento das exceções. Muito bem, muitos de vocês já devem estar na dúvida. Professor, então tá bom. Como é que funciona exatamente na prática? Então, vamos supor aqui, o réu é citado, vamos trabalhar com um exemplo. O réu é citado. Vocês aqui sabem que as ações fundadas em direito pessoal, por exemplo, à luz do artigo 94 do CPC, devem ser propostas no foro de domicílio do réu. Então, imaginemos que o réu mora na cidade de Porto Alegre. O réu mora na cidade de Porto Alegre. O autor move em face desse réu uma demanda fundada em direito pessoal. Mas o autor mora em São Paulo. Se o autor seguir o artigo 94, o autor deve propor essa ação lá em Porto Alegre. Mas não o faz. O autor propõe a ação na comarca de São Paulo. Haveria aí uma incompetência em razão do território. A ação deveria ter sido proposta em Porto Alegre, mas foi em São Paulo. Só que essa incompetência em razão do território é uma incompetência de índole relativa. Por quê? Porque as incompetências territoriais, assim são incompetências de índole relativa. E a incompetência relativa, ela tem uma característica, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Quero dizer com isso, e ainda à luz do nosso exemplo, que o juiz da comarca de São Paulo vai ler a petição inicial e pode até constatar, olha que interessante, que ele é relativamente incompetente. O juiz pode até constatar que aquela demanda deveria ter sido proposta lá em Porto Alegre, mas a rigor e a priori não pode fazer nada, justamente porque não é dado ao magistrado conhecer de ofício, por exemplo, da incompetência relativa do juízo. Nesse caso, pessoal, só vai sobrar para o juiz uma solução, determinar a citação do réu lá na cidade de Porto Alegre e provavelmente esse réu vai ser citado por correio. Muito bem. O réu recebe a citação, torna-se réu, portanto, daí em diante, efetivamente, e procura o seu advogado. E o advogado fala, olha, existe aqui uma incompetência relativa do juízo. Essa demanda deveria ter sido proposta aqui em Porto Alegre e não lá em São Paulo, como fez o autor. E o seu advogado prossegue dizendo, vamos arguir a incompetência relativa do juízo. Vejam, se o advogado pretender, no prazo da resposta, arguir a incompetência relativa do juízo, relativa porque essa incompetência é em razão do território, notem, não deverá esse advogado fazer essa alegação no bojo da contestação. Não deve o advogado fazer essa alegação na peça de contestação. Por quê? Como nós estamos aqui aprendendo, a incompetência relativa deve ser arguída por meio próprio, por meio adequado, através de um incidente denominado exceção de incompetência relativa do juízo. Interessante notar. Imaginemos então que esse advogado lá de Porto Alegre, processualmente bem preparado, estudioso, resolva então excepcionar. O que ele fará? Ele fará uma petição própria, denominada petição de exceção de incompetência relativa, e vai protocolar, arguindo, inclusive, essa incompetência. Interessante notar, mais ainda, o protocolo da exceção poderá ser feito tanto em Porto Alegre, quanto lá em São Paulo,
tal qual faculta a atual redação do Código de Processo Civil brasileiro. Uma vez oferecida, no caso do nosso exemplo, a exceção de incompetência relativa do juízo, um fenômeno processual muito importante ocorrerá, pessoal. À luz do artigo 265, inciso 3, o oferecimento de exceção de incompetência relativa ou impedimento ou suspeição do juiz acarreta a suspensão do processo. Isso é importante vocês terem em mente. Isso é importante vocês memorizarem. O oferecimento de qualquer uma das exceções acarreta a suspensão do processo. Prestaram atenção nisso? Isso é algo relevante. A partir do momento que o réu oferece a sua resposta e escolhe excepcionar, quer se trate a exceção de incompetência relativa do juízo, impedimento ou suspeição, o simples oferecimento tempestivo da exceção faz com que o processo se suspenda, à luz do artigo 265, inciso 3 do CPC. Por quê, professor? Por que o processo se suspende quando é oferecida uma exceção? Porque a partir desse momento é necessário resolver o incidente causado pela exceção. Vale dizer, é preciso chegar-se à conclusão se o juízo perante o qual tramita a ação é competente ou incompetente, e se o juiz que cuida daquele feito é impedido ou é suspeito ou não o é. Portanto, até que seja julgada a exceção, qualquer uma das três, até que a exceção seja julgada, o processo ficará suspenso. E essa suspensão, ela só cessa a partir do momento em que há julgamento da exceção e a parte, ou melhor, e as partes são devidamente intimadas do resultado do julgamento daquela exceção. Interessante uma informação. E essa informação, que eu quero colocar em destaque agora, vai principalmente para você que tem feito prova de concurso e exame de ordem. Pessoal, o oferecimento da exceção de incompetência relativa do juízo, impedimento ou suspeição acarreta, como eu disse, a suspensão do processo. Mas a doutrina considera essa suspensão uma suspensão imprópria. Muita atenção para isso. Suspensão imprópria do processo. Por que motivo essa suspensão é dita imprópria? Por uma razão. A partir do momento que é oferecida a exceção, essa exceção, que como eu disse, é uma peça própria, ela é autuada em apenso aos autos do processo principal. Cuidado! Só porque existe autuação em apenso, não quer dizer que surgiu outro processo. Surgiu, no máximo, novos autos do mesmo processo. Então, portanto, o que acontece? Nós vamos ter dois autos, os autos principais e os autos da exceção. Oferecida a exceção, os autos principais cessam a sua tramitação, fica suspenso, e vai tramitar apenas a exceção. Daí porque a doutrina considera essa exceção uma suspensão imprópria, porque o processo como um todo, ele não é efetivamente suspenso. Pelo menos a exceção continua a tramitar. Daí, então, essa nomenclatura clássica em doutrina de que a exceção de incompetência, impedimento ou suspeição acarreta a suspensão imprópria do processo. Uma última palavra sobre a exceção. Como eu disse por mais de uma vez, o oferecimento da exceção provoca a instalação de um incidente. E que incidente é esse, pessoal? O incidente destinado a resolver a incompetência, ou impedimento, ou a suspeição, como eu disse. E o juiz deverá, portanto, julgar. Por exemplo, no caso que a gente estava tratando, o juiz lá de São Paulo vai ter que julgar se ele é ou não relativamente incompetente, porque está sendo instigado a tanto via exceção. Uma vez julgada a exceção,
o juízo fará o julgamento, quero dizer, por decisão interlocutória. E, portanto, dessa decisão interlocutória que julga a exceção, a parte que se sentir prejudicada, a parte sucumbente, deverá interpor o devido agravo de instrumento. Portanto, a natureza jurídica, olha que importante, da decisão que julga qualquer uma dessas 3 exceções que eu mencionei, a natureza jurídica é de decisão interlocutória e, portanto, o recurso adequado para contrastar essa decisão é o recurso de agravo, especificamente o recurso de agravo de instrumento, porque matérias como essa não se adequam muito bem ao sistema do agravo retido. Felizmente eu não tenho tempo para poder discorrer com vocês aqui sobre o agravo retido, mas ficamos aí então com essa dica: a decisão que julga a exceção é recorrível mediante agravo de instrumento. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Mas nem só de exceção vive o réu, né? A gente viu que as respostas do réu são muito mais complexas. Então nós já trabalhamos com as exceções e agora nós vamos passar ao estudo de mais uma modalidade de resposta, qual seja a reconvenção. Para falar sobre reconvenção, eu quero, primeiro de tudo, resumir o que é a reconvenção. A reconvenção é o exercício do direito de ação pelo réu contra o autor, no mesmo processo, em simultâneos processos. Vale dizer, é através da reconvenção que o réu, se quiser, formulará pedido a seu favor. Como eu disse ainda há pouco, a reconvenção, ela é um contra-ataque. Lembrem-se, a contestação é uma defesa. Na contestação, o réu se limita a procurar neutralizar a pretensão exercida pelo autor na petição inicial. Já na reconvenção, ele vai além. Na reconvenção, o réu busca fazer um pedido a seu favor, como eu mencionei anteriormente. E, portanto, a reconvenção nada mais, nada menos é do que o exercício pelo réu, no mesmo processo, do direito de ação. E olha que interessante, olha como a gente chega num momento importante. Nós vimos que o direito de ação, o direito de demandar, o direito de ação, ele deve ser instrumentalizado por um ato solene, por intermédio de um ato solene, com requisitos específicos. Adivinha que ato é esse? A petição inicial. Então, olha só, como o estudo do processo já começa a elucidar os nossos caminhos. Vejam vocês, a reconvenção, se representa o exercício do direito de ação, ela deve ser instrumentalizada através de uma petição inicial. A reconvenção é manifestada por intermédio de uma petição inicial, que deve seguir, pessoal, todos os requisitos do artigo 282. Endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos, pedidos e requerimentos finais, valor da causa, enfim, a reconvenção é em tudo e por tudo uma autêntica petição inicial. Só que, ao contrário da exceção, olha que coisa interessante, a reconvenção não rende ensejo ao surgimento de novos autos, nem tampouco de novo processo. A reconvenção, ela é autuada nos mesmos autos da ação. Então, para vocês entenderem, o que nós vamos ter? Um processo e, no curso desse processo, nós vamos ter a discussão de duas ações. A ação do autor em face do réu e a ação do réu em face do autor, que é justamente a reconvenção. E eu aproveito para adicionar algo que é talvez quase que consequência prática, mas de todo modo é importante. Se o réu, ao reconvir, exerce uma pretensão, faz pedido a seu favor, o que acontece com o autor? O autor deve ser citado para oferecer contestação à reconvenção. Nossa, professor, vira um rolo. Não, é simples. Nós vamos ter ação
de A em face de B. O B será citado para contestar. B contesta e, além de contestar, oferece o quê? Reconvenção. Aí nós vamos ter uma ação do réu em face do autor. O autor será, então, citado para oferecer contestação à reconvenção. A nomenclatura, aliás, que se deve reservar aí é réu reconvinte e autor reconvindo. Para vocês entenderem, o réu que oferece reconvenção, ele passa a ser denominado réu reconvinte. O autor, em face de quem a reconvenção é manejada, passa a ser chamado de autor reconvindo. Então, essa nomenclatura adequada para a reconvenção. Vocês devem estar se perguntando aí, Lúcio, é sempre possível manejar-se uma reconvenção? Ou, ao contrário, a reconvenção se submete a determinados requisitos? Sim, pessoal, a reconvenção se submete a específicos requisitos e nós devemos buscá-los lá no Código de Processo Civil. A reconvenção, que é esse exercício do direito de ação do réu em face do autor no mesmo processo, a reconvenção deverá obedecer os requisitos que se encontram trazidos no artigo 315 do CPC. Eu estou com o código aqui na minha mão e eu vou ler para vocês para a gente poder comentar os requisitos da reconvenção. Olha só. Diz o artigo 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E aí nós vamos ter um parágrafo único importante. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor quando este demandar em nome de outrem. Então vamos entender isso. A reconvenção poderá ser manejada toda vez que a demanda reconvencional ela for conexa com o fundamento ou conexa com o fundamento da defesa ou conexa com a ação que foi proposta. Não se trata aqui daquela conexão típica lá da matéria de competência, de identidade, de causa de pedir ou de pedido. Não é uma conexão tão restrita. Eu prefiro dizer, em termos didáticos e objetivos, para vocês o seguinte: a reconvenção, ela será cabível toda vez que ela guardar vínculo de afinidade, quer com o fundamento da defesa, que está na contestação, quer com a própria ação que o autor formulou em face do réu que agora oferece a reconvenção. Portanto, deve haver uma ligação com o fundamento da defesa ou uma ligação com o fundamento da ação principal. Esse é o requisito primordial para o cabimento da reconvenção. E eu volto ao Código para fazer um comentário ao parágrafo do artigo 315. Principalmente esse comentário meu é destinado a você que está aí fazendo o concurso público, porque é uma questão que vira e mexe é cobrada. Presta atenção nesse parágrafo, pessoal. Parágrafo único do 315 do CPC. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor quando este demandar em nome de outrem. Notem bem, nós temos aí uma regra muito importante, porque ela veda que o réu ofereça reconvenção quando o autor estiver na utilização de uma legitimidade extraordinária. Como assim? Vamos compreender isso melhor. Nós sabemos que o autor da demanda, em regra, é o legitimado ordinário, ou seja, aquele que vai a juízo em nome próprio, pleitear direito próprio. Mas nós igualmente sabemos que em situações excepcionais, devidamente autorizadas por lei, poderá o autor, em nome próprio, defender direito alheio. Quando o autor vai a juízo em nome próprio, defender direito alheio e desde que é autorizado por lei,
surge aí o sistema classicamente denominado de legitimação extraordinária. Lembrando, pessoal, a legitimação extraordinária, ela é típica, ela não se esgota aí, ressalto, mas ela é típica da defesa dos direitos coletivos em sentido lato. Quando a gente tem então, pessoal, a defesa de direitos difusos, como meio ambiente, como consumidor, a defesa de direitos coletivos em sentido lato, e mesmo a defesa de direitos individuais homogêneos, esses três, difusos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos, formando a grande família dos direitos meta ou transindividuais, o autor dessas demandas estará em nome próprio a pleitear direito alheio, que é o direito da coletividade, que é o direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Nesses casos de legitimidade extraordinária, por exemplo, o parágrafo único do 315 do CPC veda que o réu ofereça reconvenção. Fazendo esses comentários aqui com vocês, eu até me lembro de uma questão que caiu recentemente no concurso da magistratura lá do estado de Goiás, lá do meu estado, uma prova tradicionalmente difícil, e foi feita a seguinte pergunta na segunda fase, na parte subjetiva da prova de processo civil. A pergunta foi: é possível reconvenção em ação popular? Essa era a pergunta formulada ao candidato. E a resposta está no 315, parágrafo único. Não se deve admitir reconvenção em ação popular por uma razão. O autor popular está ali no exercício de uma legitimidade extraordinária. E, se o autor estiver no exercício de uma legitimidade extraordinária, o parágrafo único do artigo 315 veda, proíbe que seja, então, manejada a reconvenção. E a razão, para tanto, ela é até meio óbvia. Quem reconvém deve exercer um direito em face do autor. O autor, o verdadeiro autor daquela demanda seria a coletividade. Agora, imaginemos que direito pode ter um réu numa ação popular em face da coletividade. Portanto, guardem essa informação. Se o autor estiver no uso de legitimação extraordinária, a reconvenção ela é incabível à luz do parágrafo único do artigo 315. Pois bem, algumas regrinhas ainda importantes sobre a reconvenção. Primeiro, a reconvenção ela haverá de tramitar ainda que a ação seja por qualquer motivo extinta. Professor, não entendi isso que o senhor falou, não. É simples, é o seguinte. A partir do momento que está tramitando a ação e a reconvenção, pode acontecer que no curso desse feito, por exemplo, o autor, ele desista da ação. Isso não obsta a continuidade da reconvenção. Pode acontecer que no curso da demanda, no curso do processo, o juiz da causa extinga a ação. De novo, a extinção da ação não obsta o prosseguimento da reconvenção. Agora, uma última regra. Se a ação e a reconvenção estiverem tramitando, elas devem ser julgadas na mesma sentença. Então, tendo o juiz que julgar uma ação e uma reconvenção, deverá fazê-lo na mesma sentença, em uma única sentença. Muito bem, gente. Última informação, última dica sobre reconvenção. Vocês podem estar se perguntando, Lúcio, a reconvenção ela é sempre necessária caso queira o réu fazer pedido a seu favor? Sempre que o réu quiser fazer um pedido que lhe favoreça, ele deverá fazer via reconvenção? Resposta para isso, não. Notem bem, nós estamos aqui a trabalhar nas nossas aulas, e isso é um destaque que me parece importante, viu, pessoal? Nós estamos trabalhando com a regra geral. E a regra geral, em processo civil, é o procedimento comum rito ordinário. Então, se no procedimento comum rito ordinário pretender o réu fazer um pedido a seu favor, só lhe resta uma opção, qual seja
a reconvenção. Só que nem só de procedimento comum ordinário vive o processo civil brasileiro. Nós temos, por exemplo, o rito comum sumário do artigo 275. Nós temos, por exemplo, o apelidado rito sumaríssimo dos juizados especiais, Lei 9.099, Lei 10.259. E aí que vem o detalhe. Nas ações submetidas a rito sumário, nas ações submetidas ao rito dos juizados especiais estaduais ou federais, caso o réu queira fazer pedido a seu favor, ele não precisa de reconvenção. Bastará fazer na própria contestação esse pedido. Sistema que nós conhecemos como pedido contraposto. E eu devo complementar essa informação com outra. Existem determinados procedimentos especiais que também dispensam a reconvenção, como, por exemplo, nas ações possessórias, porque a ação possessória, como outros procedimentos especiais, costuma ser considerada uma ação de natureza dúplice, naturalmente dúplice. Então vejam vocês, rito sumário, juizados especiais e as ações de procedimento especial de natureza dúplice dispensam a reconvenção, bastando ao réu fazer pedido a seu favor na própria peça de contestação. Pois bem, e aí, pessoal, nós já caminhamos então especificamente para os nossos últimos comentários, e aí eu quero lembrar-lhes que o réu, além de contestar, reconvir e excepcionar, o que nós acabamos de ver, pode ainda adotar outras atitudes. Quais sejam? Poderá o réu impugnar o valor da causa. Significa dizer, lá quando nós estudamos a petição inicial, eu disse que a toda causa deve ser atribuído um valor. E eu disse mais. Disse que a regra de ouro do valor da causa é a regra do benefício econômico buscado. Muito bem. Se o autor oferece lá na sua petição inicial um valor de causa equivocado, quer para mais, quer para menos, surgirá para o réu a possibilidade de impugnar o valor da causa no prazo da resposta. Notem bem, a impugnação ao valor da causa não é propriamente uma resposta do réu, mas é uma atitude que o réu pode adotar no prazo da resposta. Outra, pode acontecer de o réu, na sua contestação, controverter a relação jurídica que serve de fundamento para o pedido. Quando o réu isso fizer, ele poderá requerer que o juiz decida também a relação jurídica chamada de prejudicial. Nesse caso, deverá o réu fazê-lo por intermédio da chamada ação declaratória incidental. Então, notem bem, o réu não pode apenas oferecer as 3 modalidades de resposta. Ele pode também impugnar o valor da causa e ele ainda pode demandar a tal da declaração incidente, ou mover, pessoal, a chamada ação declaratória incidental. Essa ação declaratória incidental, de maneira bastante resumida, tem o objetivo de fazer com que o juiz resolva, com eficácia de coisa julgada, a relação jurídica prejudicial que serve de base, que serve de fundamento para o julgamento do pedido final daquela demanda. E, por fim, pode o réu ainda provocar basicamente 3 modalidades de intervenção de terceiro. Pode o réu chamar ao processo aqueles que devem tanto ou mais do que ele, e aí vocês já devem ter estudado isso em intervenções de terceiro. O chamamento ao processo é típico das dívidas que envolvem solidariedade, de modo que o réu poderá chamar ao processo os seus codevedores solidários. Poderá ainda o réu nomear a autoria, só que se ele o fizer, deverá fazê-lo antes de oferecer qualquer das modalidades de resposta. Poderá nomear a autoria, que é uma intervenção de terceiro que visa corrigir o vício da ilegitimidade passiva. O réu diz, eu sou ilegítimo e o verdadeiro legitimado é fulano.
É aquela intervenção de terceiro que a gente aprende que é uma intervenção dedo duro. O réu busca tirar o dele e apontar aquele que seria o verdadeiro legitimado. E pode ainda o réu exercer o direito de regresso contra aquele que tem dever de garantia com relação à demanda. E aí nós vamos caminhar para a litisdenunciação ou para a denunciação da lite. Basicamente, portanto, essas as atitudes que o réu pode adotar no prazo de sua resposta. Será que os nossos acadêmicos aqui remanescem com alguma dúvida sobre essa questão? E aí, pessoal? Tem uma dúvida aqui. Vamos lá. É possível apresentar todas as modalidades de resposta no mesmo processo e devem ser protocoladas no mesmo momento? Pergunta interessantíssima. Citado, o réu poderá oferecer resposta, não é isso? Pois bem, a pergunta é, poderá o réu no mesmo processo oferecer todas ao mesmo tempo? Sem dúvida. Por exemplo, pode o réu entender que o juízo é relativamente incompetente e deve alegar isso via exceção. Poderá o réu entender que deve se defender e ele fará via contestação. E pode o réu entender ainda que ele, réu, tem um direito a ser exercido em face do autor da demanda, caso em que o réu poderá oferecer a sua reconvenção. Veja você, nesse exemplo, nesse caso simples que eu acabei de explicitar, o réu vai ter manejado as 3 modalidades de defesa. Ele vai ter oferecido contestação, reconvenção e exceção. Eu sei que a sua pergunta tem uma segunda parte, mas eu vou ser até mais ousado. Poderia o réu, além delas, ter impugnado o valor da causa, como poderia ter demandado, por exemplo, declaração incidente. Se o réu assim proceder, pessoal, nós teríamos num só processo 5 atitudes do réu: contestação, reconvenção, exceção, impugnação ao valor da causa e a demanda de declaração incidente. Portanto, objetivamente, sim, e não raro isso acontece. Segunda parte da pergunta, muito importante. Necessariamente, não é essa a sua pergunta, deverão ser todas oferecidas simultaneamente? Vale dizer, protocoladas em conjunto? Não. Pode o réu excepcionar, por exemplo, no 5º dia do prazo. E olha como é importante o estudo. Ao oferecer a exceção no 5º dia do prazo, o que acontece com o processo? O processo se suspende. E ficará suspenso pelo exercício da exceção até que o juiz decida a exceção e as partes sejam intimadas. Uma vez julgada a exceção, serão as partes intimadas e voltará a fluir os 10 dias restantes do prazo, porque nós tivemos aí uma suspensão do processo. Detalhe interessante, se o réu pretender, entretanto, oferecer contestação e reconvenção, aí é preciso ter atenção. A reconvenção e a contestação devem ser protocoladas simultaneamente. Então vejam, a exceção não precisa de ser protocolada em conjunto com as demais modalidades de resposta, mas a contestação e a reconvenção, sim, elas precisam. Temos mais alguma pergunta? Professor, costuma-se dizer que não apresentada a contestação, ocorrerá a revelia. O que é isso quer dizer especificamente? Bom, bem objetivamente posta a questão, como nós vimos, a ausência de contestação gera a revelia, não é isso? Portanto, a partir do momento que o réu deixa de contestar uma demanda, ele será considerado revel e sofrerá os efeitos da revelia. Que efeitos são esses? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial e a desnecessidade de intimação do réu para os atos posteriores. Notem, um último detalhe bastante importante. Nem sempre que ocorre a revelia, ocorrerá também os efeitos da revelia. Vocês precisam ter isso em mente. Nem sempre que acontece a revelia, acontecerá efeito da revelia.
os casos previstos no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 320, deixam isso claro. Olha o que diz o 320. A revelia não induz o efeito mencionado no artigo antecedente. 1. Se havendo pluralidade de réus, algum deles contestará a ação. 2. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E 3. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato. Fica aqui, portanto, uma dica. Nos casos do 320, haverá revelia, mas o réu não experimentará o seu efeito material de presunção de veracidade. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso quarto encontro que trata da fase postulatória do processo. Especificamente no nosso encontro de hoje, nós tratamos da reconvenção, das exceções e de outras atitudes que o réu pode adotar no prazo da resposta. Lembro-lhes que todos vocês podem participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Caso queiram assistir a nossa aula, temos o endereço www.youtube.com/saberdireito-aula, tudo junto. Acessando esse endereço, vocês poderão, então, rever o conteúdo dessa aula, bem como de tantas outras aulas boas que nós temos aí no nosso programa. Espero, então, que o nosso conteúdo tenha sido bem explorado e eu já convido todos vocês para o nosso próximo encontro, em que nós vamos trabalhar especificamente com a contestação e as suas respectivas técnicas. Muito obrigado pela sua atenção.